Estamos de volta com o projeto Antes do Voto, uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral em Minas em anos de eleição. A palestra de hoje sobre filiação, propaganda e gastos é de Jaime Barreiros Neto, analista judiciário do TRE baiano, doutor em Ciências Sociais e professor da Universidade Federal da Bahia, entre outras instituições. Propaganda política nas eleições, a polêmica da pré-campanha. O que é que nós temos aqui a destacar? Espécies de propaganda política. Primeira coisa, a diferença entre publicidade e propaganda, não é? Publicidade é um princípio, inclusive, do direito administrativo. A administração pública tem um dever de publicizar seus atos, não é? Nós temos hoje a lei de acesso à informação, a transparência, o controle do programa de planejamento é uma das características basilares da democracia. É o que diz Robert Dahl na obra dele sobre a democracia. Propaganda, por sua vez, é algo diferente de publicidade. Propaganda é uma técnica de sugestionamento. Ou seja, a propaganda existe para quê? Para convencer. Esse é o objetivo da propaganda. Então, existe até um debate que eu não vou adentrar aqui sobre se deveria existir propaganda institucional ou apenas publicidade. Se só fosse publicidade, tudo no diário oficial está publicizado, não é? Mas essa propaganda, fulano fez, o fulano não pode dizer, não é? Mas a prefeitura fez, o governo fez, e tome obra, tome na cidade, não é? Isso, na verdade, se a gente for ver a essência do direito administrativo, é uma deturpação do princípio da publicidade, mas é aceito. E não é o caso aqui da gente discutir isso, não é? A propaganda institucional tem sido, lato sensu, considerada um tipo de propaganda política. Mas as propagandas políticas que interessam para o direito eleitoral são três: propaganda partidária, intrapartidária e propaganda eleitoral. A propaganda intrapartidária é uma das propagandas que poderão ser realizadas antes da eleição. 15 dias antes das convenções. As convenções vão ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto. E essa propaganda intrapartidária é para consumo interno. Os pré-candidatos poderão fazer propaganda perante seus correligionários, visando o quê? A indicação como candidatos, mas não para o consumo externo. Ok? A propaganda partidária, que é inerente à democracia, é importante se destacar, ela foi mutilada pela última reforma eleitoral. Para financiar o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, acabaram com a propaganda partidária, o que eu particularmente acho errado. Porque basicamente, o que fizeram foi o seguinte: o partido político é só um cartório, não é? É um documento que você tem que apresentar para a eleição. O partido não tem que fazer publicidade, propaganda, fora do período eleitoral. A essência é isso. Porque o que é que existia? Os partidos tinham a possibilidade de ter acesso gratuito ao rádio e à televisão em semestres não eleitorais. Não terão mais a partir desse ano. Então, aquela propaganda partidária, terça-feira, quinta-feira, antes do Jornal Nacional, não teremos mais. O que continuaremos a ter é a propaganda eleitoral, nas suas diversas modalidades: rádio e TV, imprensa, internet, não é? Carro de som, e aí tem umas novidades, não é? Por exemplo, carro de som agora, só em carreata ou passeata. Olha as coisas interessantes da lei, não é? Então agora, o candidato vai ter que ser criativo, não é? Ele vai ter que botar um carro de som e duas pessoas atrás. Ou um carro atrás para seguir o outro, para dizer que é uma carreata, não é? Vai ter que arranjar simulações de passeatas e carreatas para justificar o carro de som. O carro de som não vai ficar mais andando sozinho pela cidade, né? Tem umas coisas assim que são bem interessantes, né? Que tem a ver com o nosso desejo de controlar tudo, que é o que eu vou falar daqui a pouco, não é? Não tem como, pessoal. E aí, temos a propaganda no rádio e na TV, também que foi reduzida, né? Já desde a reforma de 2015. A grande questão que eu queria debater com vocês, já que a gente tem pouco tempo, é o artigo 36A, que trata da pré-campanha. Está ali. Não configuram, a nova redação, não é? Não configuram propaganda eleitoral antecipada, não configuram, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Ou seja, não é propaganda antecipada fazer o quê? Não é? Fazer propaganda. É exatamente isso. Perfeito. Por quê?
Se o cara não pedir explicitamente o voto, o que é que ele pode fazer? Ele pode participar de entrevistas, programas, encontros, debates no rádio, na televisão, na internet, inclusive falando de plataformas políticas, projetos políticos, não é? Desde que as emissoras deem tratamento isonômico, que é outra questão polêmica. O que é esse tratamento isonômico? Então você vai tratar Geraldo Alckmin, Lula, Bolsonaro, da mesma forma que o candidato do PCO, não é? Com todo o respeito ao PCO, não é? Realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e à expensa dos partidos políticos para tratar da organização do processo eleitoral. Então pode fazer um grande encontro, um congresso, um seminário, só não pode pedir voto, explicitamente. Não é? Realização de prévias partidárias, já para deixar em evidência, né? A prévia é até simulada, todo mundo sabe que o candidato vai ser fulano, mas você joga um pré-candidato laranja só para fazer a prévia e colocar em evidência ali o partido político, não é? E o candidato de verdade. Por exemplo, lá em São Paulo agora, estava na cara que Dória ia ser o candidato indicado do PSDB, mas teve uma prévia lá, né? E aí todo mundo comentou, ó, já é uma propaganda antecipada de Dória, é ou não é? Divulgação de atos parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos. Divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Realização de reuniões às expensas de partidos políticos, de iniciativa da sociedade civil. Olha que interessante. A reunião é de iniciativa da sociedade, mas quem paga a conta é o partido, não é? Ou melhor, é o povo, não é? Através do fundo partidário, no final das contas. Não é? De veículo, meio de comunicação ou do próprio partido em qualquer localidade. Campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no parágrafo 4 do artigo 23, que é a tal da vaquinha eletrônica, que eu vou falar daqui a pouco. Não é? Então, tudo isso está permitido. E aí a grande pergunta é, e o que é que não está permitido, então? Não é? Esse que é o grande debate. Não é? Não pode pedir explicitamente o voto. Só que o que é que acontece? Vamos voltar ao início da aula, ao início da palestra. Aquela questão da legitimidade, não é? Você tem que garantir a paridade de armas, a autonomia do eleitor. O eleitor não pode ser pressionado, ele tem que ser totalmente soberano para decidir. E com base nesses argumentos, o que é que tem se falado? Não pode fazer campanha antecipada, porque o eleitor vai estar tendo a sua vontade deturpada. Fazer campanha eleitoral virou um crime, quase isso. Não é? Daqui a pouco vai ser proibido qualquer tipo de campanha. Por outro lado, a gente não pode negar que a pré-campanha traz problemas graves. Por quê? Porque, por exemplo, existe todo um regramento relativo ao financiamento de campanhas e à prestação de contas a partir de 16 de agosto. O candidato recebe recursos em dinheiro, tem que em 72 horas colocar na internet para todo mundo saber quem é o doador, quem é o valor, qual foi o valor. Mas se o cara gasta dinheiro agora na pré-campanha, o que é que vai acontecer? Qual é a conta que ele vai prestar? Então, de certa forma, existe aí um conflito importante. De um lado, a liberdade de expressão, que está inerente a isso também. Não é? Na verdade, esse novo 36A, ele buscou valorizar a liberdade de expressão. Do outro lado, a necessidade de se manter a paridade de armas, a legitimidade, a autonomia do eleitor, combater o abuso do poder político e econômico. Qual a solução? Esse que é o grande problema. Não existe uma solução clara para isso. Só no caso concreto, realmente. E isso dá margem a interpretações diversas e polêmicas. Por favor, Ana, coloque aquela foto que eu pedi. Em 2010, ainda havia a história do pedido implícito. Não era, ou seja, entendia-se que se o pedido fosse implícito, já estava errado. Hoje, o implícito pode, em tese, não é? E aí, lá em Salvador, aconteceu um episódio interessante, que é esse que eu estou trazendo aqui para vocês. Esse indivíduo, Mário Kertz, é um radialista muito conhecido lá em Salvador, dono de uma rádio que tem uma audiência grande, a Rádio Metrópole. Ele foi prefeito de Salvador 2 vezes, não é? Foi 2 vezes prefeito de Salvador e depois deixou a política. Virou radialista, tem um programa dele lá que é muito ouvido, a rádio mais ouvida de política lá na Bahia dele, não é? E aí, em 2009... ele resolveu se filiar ao PMDB, depois dele ter falado várias vezes que nunca mais se candidataria a nada. Mas se filiou. Todo mundo ficou com o pé atrás. No primeiro semestre de 2010, o que é que aconteceu?
ele criou um programa na rádio dele, é a rádio dele, e o programa dele, ele tem o direito de fazer a propaganda que ele quiser da rádio dele, né? Um programa chamado Mário Kertz Entrevista, que era um programa muito interessante até. Ele chamava personalidades, juntava as personalidades num teatro, lá num shopping de Salvador, que é hoje o principal shopping de Salvador, tem um teatro dentro. E aí ele abria para o público, os ouvintes faziam inscrições, como a gente fez aqui, e iam lá assistir ele entrevistando a pessoa, né? Até aí, ótimo, massa, só que ele começou a jogar esse outdoor na cidade inteira, fazendo a publicidade do quê? Do programa dele de entrevista. Até aí tudo bem. O problema é que ele resolveu entrevistar Frei Beto, aquele sociólogo, né? E aí ele fez essa propaganda aí. Observe, cadê Frei Beto na propaganda? Não está, aquele ali é Mário Kertz. Certo? Observe o que está escrito ali. Mário Kertz, entrevista, meio apagado, não é? Frei Beto, grandão e preto. Sabem qual foi a tese do Ministério Público Eleitoral para dizer que isso era uma propaganda antecipada? A tese foi a seguinte: quando o eleitor passa na rua e vê esse outdoor, dirigindo com rapidez, ele olha e lê, porque está condicionado. Mário Kertz, prefeito. Ele lê Frei Beto como se fosse prefeito. Sabe o que é mais interessante? Houve procedência do pedido e ele foi multado. Porque se entendeu que ali era um pedido implícito de voto. Observem que situação. Agora, a lei fala que o pedido irregular é o explícito. E aí, tem decisão pipocando, lembrando de André que estava falando pipocando aqui, né? Diferente em tudo quanto é lugar. E aí pode colocar um outdoor de um candidato, fulano de tal apoia Bolsonaro, o povo da cidade de tal apoia Bolsonaro, apoia Lula. Pode fazer isso? O candidato que é empresário pode botar a foto dele para divulgar o produto dele. Várias e várias situações, né? Tem outro caso interessante, só para lembrar, um parêntese aqui, que eu achei bem interessante também. Teve um candidato a deputado estadual lá na Bahia, que o nome dele era Pablo Barroso, se não me engano, que era um desconhecido, terminou até ganhando a eleição. Aqueles desconhecidos que ganham a eleição, sabem como é? O grande povo não conhece, mas de repente o cara é eleito, que tem um reduto dele, etc e tal, né? E aí, não pode ter propaganda em outdoor mais, né? Desde 2006. Sabe o que é que ele fez? Olha a esperteza, as curiosidades, né? Ele colocou, deixa eu ver se eu lembro exatamente o que era. Ele colocou um outdoor, uma foto dele, se não me engano, uma foto dele, um balão, né? Um balão, vários balões da foto dele, do lado de um outdoor, de um show de Pablo, que é um cantor lá famoso lá de Arrocha, lá em Salvador. Aliás, não botou o nome dele não, ele botou o número, botou só o número. Assim, Pablo número tal, nos balões. Sem a foto dele, Pablo número tal. E do lado um outdoor de um show do cantor Pablo. Para induzir o eleitor que o Pablo que estava concorrendo era o cantor e não ele, né? Pelo menos eu interpretei dessa forma, né? Não deu em nada, essa foi a interpretação que eu tive, né? Mas só para mostrar a curiosidade das artimanhas, né? Mas aí o que é que acontece então? Está surgindo propaganda, decisão de tudo quanto é jeito aí em relação a isso, sobre essa propaganda antecipada, se pode ou não pode. Qual seria a minha resposta em relação a isso? Bom, vocês podem ter dois argumentos. Um argumento é no sentido de que essa propaganda antecipada, ela viola realmente o equilíbrio da disputa, a normalidade, principalmente a legitimidade, especialmente quando é feita através de outdoor, por exemplo, ou feita de alguma forma que não aquelas do 36A, porque observem de novo o 36A. O 36A diz o seguinte: não configuram propaganda antecipada desde que não envolva um pedido de explícito de voto. E elenca uma série de situações. Você pode interpretar que o que não está naquelas situações configura. Se não configura o que está aquilo ali, ou seja, aquilo que não... Esse seria um rol taxativo. É uma interpretação. Então, por exemplo, colocar outdoor não está ali na lista. Então não seria não faria parte do rol taxativo do que pode. Seria proibido em virtude disso. É um argumento para tentar proibir.
Ou então você dizer, se não pode outdoor na própria eleição, como é que pode antes? Foi o que o TRE de Pernambuco fez em 2016. Então, existem argumentos para você tentar dizer que determinadas propagandas são proibidas. Mas existe um outro argumento, que é o seguinte: a liberdade de expressão é um direito fundamental, ou melhor, não apenas direito fundamental, é um direito humano. Né? A liberdade de informação está na essência da própria democracia. E, dentro da democracia, o eleitor tem que ser informado. Como é que ele vai saber em quem ele vai votar se ele não tiver informação sobre os candidatos, sobre o cenário político? Esse é um argumento já para tentar liberar mais a propaganda. Então, existem esses dois caminhos. Aí vai depender muito do interesse que você quiser defender. Defender a liberdade de expressão e o direito do eleitor a ser informado é uma tese. Defender que determinados tipos de manifestações não estão no rol taxativo é uma outra tese para tentar impedir. Não é? E defender também que existem pedidos implícitos que não são implícitos, mas explícitos, é uma outra tese mais difícil de sustentar, mas que às vezes dá certo. Por exemplo, lá no TRE Bahia teve um julgado interessante. Teve um candidato em 2016, pré-candidato, né? Chamava-se Fidel, o nome do cara. Aí ele distribuiu um bocado de adesivo pela cidade, dizendo: fidelize Amarari. E aí o TRE Bahia entendeu que aquilo ali era um pedido explícito de voto, porque o juiz entendeu, o relator, que o pedido explícito não é vote em mim. Que estaria explícito ali, mais do que evidente, de que ele estava pedindo voto. Na verdade, ele deu um duplo twist carpado no hermenêutico e entendeu ali que o implícito é explícito. Então vai que essa tese cola também, que o implícito é explícito, e que o explícito não precisa ser só o pedido, vote em mim, porque só se o cara for muito burro, né, para dizer vote em mim. Às vezes acontece, né? Mas hoje a lei está basicamente isso. Só não pode dizer que vote em mim, mas pode tudo. Era melhor até não dizer mais isso, não dizer, fale o que você quiser. Né? Fale o que você quiser. Fazer que nem Collor fez com o Enéas, num debate eleitoral em São Paulo, né, quando eles eram candidatos a prefeito. Collor terminou depois sendo impugnado, né? Mas aí Collor foi sorteado para perguntar a Enéas alguma coisa. Aí, para desmoralizar Enéas, ele falou: fale qualquer coisa aí. Né? Aí Enéas, pergunte, não sei o quê. Fale qualquer coisa aí, o que você falar tá bom. Né? Era melhor o legislador ter falado isso. Fale qualquer coisa aí, né? Liberdade de expressão, do que dizer só não pode pedir voto. É uma hipocrisia o que está na lei. Né? Bom, meus amigos, o tempo está quase terminando. Queria aqui apenas pontuar o seguinte: geralmente aí é uma questão processual, né? Quando existe propaganda antecipada irregular, a saída vai para o artigo 96 da Lei das Eleições, que é propaganda irregular que sujeita o indivíduo à multa. Mas, evidentemente, que se o dano for muito grave, houver uma grande potencialidade lesiva ao próprio processo eleitoral, você pode tentar configurar também aquela propaganda irregular como um abuso de poder político. E por que eu digo abuso de poder político? Aqui é uma outra provocação. A gente tende a pensar o abuso do poder político como o abuso da máquina administrativa. Né? Há um conceito já mais ou menos consagrado nesse sentido. Mas o que é que eu falei há pouco, no início da minha explanação, que eu citei Michel Foucault? Né? Lembra que eu falei? Foucault vai dizer que a política é exercida na microfísica do poder, em qualquer relação social. Então, o abuso do poder político, o abuso do poder não apenas na esfera pública, porque a política não é a ética da polis. A política está em qualquer dimensão social. Então, você pode, com base nesse argumento, falar que existe abuso de poder religioso, por exemplo, abuso do poder do professor em relação ao aluno, vários tipos de abuso de poder político que não necessariamente são os abusos da máquina pública. Mas essa é uma outra tese, uma outra questão para a gente aprofundar, e que esbarra também, eu estava até conversando com o Roberta, na questão da liberdade de expressão, não é? Porque a gente hoje está tentando regular tudo também. A onda agora é falar do fake news, né? Vamos combater o fake news, como se isso fosse possível. Às vezes até dá, mas é muito difícil. O combate mais eficaz ao fake news, a meu ver, é a educação. É você saber que aquilo ali é uma mentira. Né? Que eu vejo muita gente aparentemente esclarecida que compartilha qualquer bobagem no Facebook, no WhatsApp, achando que é verdade. Né? Aí, com a educação, o indivíduo não acredita naquilo. Então, a saída seria essa, né? A gente tem a
a crença errada que o direito resolve tudo, e não é por aí, né? Bom, só para finalizar, porque o meu tempo já está mais do que estourado, temos aí essa novidade, que é o crowdfunding, né? Ou financiamento coletivo, ou vaquinha eletrônica, se a gente quiser popularizar mais, não é? Que é a possibilidade hoje regulada na lei, algo que já acontece nos Estados Unidos, de você ter na internet sites que organizam a arrecadação de recursos, né? Sites de arrecadação coletiva, da mesma forma como hoje já existe. Você tem um atleta de karatê que foi classificado para o campeonato mundial, não tem dinheiro para viajar, aí ele coloca lá uma plataforma digital e começa a pedir dinheiro, me ajudem para eu viajar, não sei o quê. O candidato vai poder fazer isso também agora, e vai poder fazer a partir de 15 de maio, isso que é a maior curiosidade, porque a propaganda eleitoral e a própria candidatura, na verdade, só vão existir a partir de 16 de agosto. Só que o candidato já vai começar a poder arrecadar esse dinheiro antes, só que ele não vai poder mexer no dinheiro. Na verdade, a plataforma vai arrecadar e esse recurso vai ser repassado ao candidato sob a condição dele ser candidato, quando ele se tornar candidato. Ou, melhor dizendo, quando ele formular o pedido de registro de candidatura, né? Porque candidato realmente, definitivamente, só depois que o registro dele é julgado como regular. Mas, a partir do momento em que o registro de candidatura dele é apresentado, que ele passa a ter um CNPJ e passa a poder arrecadar recursos, esse dinheiro vai ser liberado. Se a candidatura não for confirmada, essa plataforma terá que devolver o dinheiro aos doadores. Essa é a grande novidade, não é? Que eu não vou aqui adentrar mais, apenas pontuar, porque é uma questão interessante desse período pré-eleitoral, e o nosso assunto não é exatamente o financiamento de campanhas, que eu teria muito mais coisa aí para debater com vocês, mas o direito eleitoral é um mundo, né? Se a gente for falar sobre tudo do direito eleitoral, a gente não vai chegar a conclusão nenhuma e vai passar o dia inteiro discutindo. A verdade é essa, no final das contas. Então, eu agradeço muito, mais uma vez, o convite da EGE, a atenção de todos os senhores, e agora estou à disposição de vocês. Vou voltar aqui para a mesa. Muito obrigado. Por hoje é só. Muito obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.